Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula da Educação para Jovens e Adultos. Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar aqui com classe de palavras. Observa aqui na tela, nós temos terceira etapa, ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 3. Vocês observam aí no slide que eu trouxe para vocês todas as classes de palavras que são trabalhadas aqui na nossa gramática normativa. Então, nós passamos aí pelo estudo do substantivo, observa na tela. Nós temos o adjetivo, o numeral, o verbo, o artigo, o próprio pronome, o advérbio, a conjunção, preposição e interjeição. Todas essas que eu acabei de ler para vocês são chamadas de classes de palavras. E as que são de rosinha aí, que vocês observam na imagem, elas são palavras variáveis. Já que estão em verde, no caso a preposição, a conjunção, o advérbio, a interjeição, são palavras que elas não alteram, tá? Ali na construção frasal, na própria oração. Diferente das outras classes de palavras que, dependendo ali do contexto, ela pode mudar a sua classe gramatical, certo? Olha só, quando o professor fala sobre substantivo, ele menciona aquela classe de palavras que significa o quê? Aquela que dá nome aos seres de forma geral. E quando se estuda os substantivos, nós estamos falando de substantivo próprio, que é aquele que dá nome às pessoas, aos lugares, cidades, países, enfim. Certo? Depois nós temos substantivo comum, substantivo coletivo, né, substantivo abstrato, enfim, vários outros, até porque essa classe ela se classifica, né, em várias, né, e também se flexiona aí de acordo com o número e o gênero. Certo? Mas o nosso estudo aqui hoje não é a respeito em específico do substantivo, estou só revisando aí com vocês. Temos a outra classe que é o próprio adjetivo, que é aquele que qualifica, que caracteriza o próprio substantivo. Temos o numeral, que é uma classe de palavras que quantifica, né, a ordem desses substantivos. Depois nós vamos ter o verbo, que é aquele que vai sempre indicar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Outra classe muito importante para nós, né, aqui nesse caso é o que? O nosso artigo, né, que é aquele que determina ou indetermina um substantivo, certo? Posteriormente, temos a classe dos pronomes, que são aqueles que acompanham ou refere-se sempre, né, à substituição ali de um nome. Nós temos pronomes pessoais, pronomes oblíquos, enfim, né, vocês lembram muito bem. Seguindo, nós vamos ter aqui a classe dos advérbios, que é uma classe invariável, certo? A função do advérbio é o quê? Modificar o próprio verbo, o próprio advérbio, um adjetivo, e ele vai sempre o quê? Exprimir uma circunstância, seja ela de modo, tempo, lugar, enfim, certo? Conjunção. As conjunções, né, são aquelas palavras que elas ligam as orações, daí entra o quê? Os nossos conectivos, né? Nós precisamos muito das conjunções na construção de um texto, uma vez que essas palavras elas vão sempre o quê? Estar ligando ali as nossas orações e dando sentido, né? Conectando as palavras dentro de um texto. Então, é muito importante conhecer todas as conjunções. Depois, nós seguimos aqui com as preposições, que são as classes de palavras que ligam, né, uma palavra a outra, estabelecendo uma relação entre elas. E, por fim, nós temos o que? A interjeição, que é uma classe de palavra para exprimir sentimento, exprimir emoção. Ela vai sempre o quê? Substituir ali algumas frases. Certo, meninos? Então, fiz aqui com vocês um resumo breve de todas as classes de palavras e, claro, nosso estudo aqui agora será será sobre, né, cada uma delas. Olha só, no módulo 2, né, nós estamos finalizando aqui o módulo 2, foi a unidade que nós tivemos, a unidade 1, unidade 2 e unidade 3,
né? Nós estamos aqui finalizando esse módulo, nós vamos aqui de fato, né, estudar um pouquinho mais a respeito dessas classes de palavras, certo? Nessa etapa nós vamos estudar conectivos, entender por que as preposições e as conjunções são tão importantes em um enunciado, vamos verificar por que o verbo e toda a sua classificação e os advérbios, né, são importantes para nós, certo? Por que a classe de palavras que pode mudar o sentido de um verbo, né, é sempre um advérbio? Por que tem que ser essa classe? Um adjetivo, né? Por que o adjetivo é tão importante para nós? Vamos estudar com mais afinco nessa unidade, certo? Então, olha só, desde o início eu venho falando para vocês aqui sobre classes de palavras. E esse estudo de classes de palavras, eles se dividem aí nas 10 que eu mencionei com vocês, que eu acabei de falar um pouquinho do conceito. Mas, de fato, vocês entenderam aí o que são as classes de palavras? Vamos lá? Olha só, classe de palavras, né? Para nós entendermos um pouquinho mais para que elas servem, nós devemos o quê? Entender que para darmos continuidade ao estudo que nós fizemos nesse módulo 2, nós devemos estudar o quê? As preposições, as conjunções, os verbos e os advérbios, certo? Fazendo esse estudo, nós vamos compreender aí com mais afinco sobre cada uma dessas classes. Ok? A língua portuguesa, ela é um rico objeto de estudo, né? E vocês certamente já perceberam isso aí. Por isso, né, nós fizemos uma divisão e aqui, claro, nós vamos encerrar o nosso estudo aqui a partir do estudo das 10 classes de palavras, certo? Olha só. Palavra conectivos, ela faz referência a uma conexão no caso das preposições, das conjunções, certo? Essas, elas possibilitam a conexão de elementos da língua. Olha só, por que o texto está trazendo esse conceito? Porque lembra que quando eu falei sobre conjunção, eu disse que se trata de conectivo? Não somente as conjunções, mas nós temos também aqui o caso, por exemplo, das preposições. Elas são conectivos porque têm essa função de ligar, né, as palavras dentro de um texto, dando ali, fazendo, né, com que essas palavras se relacionem e vão trazendo sentido, dando um nexo ao texto e proporcionando mais clareza, né, proporcionando a coesão do próprio texto. Então, olha só, quando o professor menciona, né, que vocês devem utilizar os conectivos, eles se referem de fato aí, seja as conjunções, seja as preposições, tá? Todas essas classes são tidas como conectivos, porque elas estabelecem essa conexão entre os elementos, certo? Olha só, em um texto, a fim de que possamos nos expressar de forma satisfatória, nós devemos ter os conectivos como o quê? Como ferramentas principais, certo? Porque eles permitem que nós possamos relacionar as ideias de forma clara, objetiva e organizada, certo? Dessa maneira, podemos perceber o quanto são necessários, né, os conectivos nesse processo de comunicação, ok? Quando se trata em preposição, que eu acabei de dizer, né, que é uma classe de palavra que é tida como conectivo, nós vamos dizer que, olha só, preposição, elas estabelecem conexões, né, com vários sentidos entre dois termos de uma oração. Elas são indispensáveis para a construção, para a compreensão dos textos, conferindo-lhe, como eu disse, o que é a coesão e a estrutura do texto. E elas relacionam sempre o quê? Dois termos, um antecedente e um consequente, certo? Através das preposições, o segundo termo, no caso o termo consequente, ele explica sempre o sentido do primeiro termo, tá? Que é o termo antecedente. Olha só o exemplo. Sinto dor de cabeça, tá? Sinto dor de cabeça. O de é a nossa preposição. Termo antecedente aqui no nosso caso é o que? A dor.
certo? O que a preposição vai fazer? Ela não vai explicar, de certa forma, ela não vai explicar o sentido do primeiro termo, que no caso aqui é o nosso termo antecedente dor. A preposição, já falamos que é o de. O termo consequente é o quê? Aqui tá errado, tá? Na verdade, seria cabeça, tá? Claro que podemos ter barriga aqui como exemplo, mas como nós estamos utilizando esse exemplo, olha só, o termo antecedente dor. A nossa preposição, ela está ligando o termo dor, que é o antecedente, ao nosso termo consequente, cabeça, entende? Então, o de é uma preposição que tem sentido aqui de conectivo, ele vai ligar esses elementos ali dando sentido dentro da oração, ok? Nós temos, dentro das classificações das preposições, as essenciais e as acidentais. As acidentais são a, ante, até, após, de, desde, em, entre, contra, para, por, perante, sem, sob, sobre. Na verdade, aqui é sobre, tá? E sob. E nós temos as acidentais. As acidentais são palavras, né, de outras classes gramaticais que, perdendo a sua significação original, elas passam também, dependendo do contexto, exercer um papel de preposição. Tá? Por exemplo, o como, o conforme, o segundo, durante, o for, o exceto. Tá? Que algumas elas vão vir como conjunção, mas dependendo da situação, ali do contexto, elas perdem, né, esse valor referido a essa classe gramatical e passam a ser preposição, tá? O próprio nome já diz acidental, é porque não é permanente. No caso das acidentais, essas sempre, em qualquer situação, serão classificadas como preposição, ok? Temos ainda o quê? As locução prepositiva. Quando se fala em locução prepositiva, é o mesmo sentido quando nós trabalhamos com a locução verbal. Olha só, a locução prepositiva é o conjunto de palavras com valor e emprego de preposições. Então, nós vamos ter, olha, atrás de, através de, embaixo de, certo? A fim de acordo com. Então, sempre que vir essas composições, serão tidas como locução prepositiva. Observa que aqui eu não tenho, por exemplo, só um de, ou um para, ou um atrás, certo? Eu tenho sempre duas ou mais palavras com esse valor de locução prepositiva. Olha só, a proposta estava de acordo com o pedido, ok? Enquanto as combinações e contrações já vimos a respeito, mas olha só, quando se fala em combinação, nós vamos pensar em a mais o, ao. Ou se formos falar em plural, nós vamos ter a mais os, vamos ter aos, certo? Ou podemos ter o a mais onde, que é onde nós temos artigo mais preposição, vamos ter aonde, certo? Tornando-se preposição. Essa é por combinação. Por contração é o seguinte, o que que ocorre? Nós vamos ter perca, nós vamos ter percas aqui nessa construção. De mais o, olha só, de mais o, nós vamos ter do, certo? O que que perdemos aqui? Perdemos o de, certo? Então, na contração, vai ocorrer essas percas, certo? Temos ainda o emprego das preposições, olha só esse exemplo. Chegou de motocicleta, né? Qual foi o meio? Motocicleta. Então, chegou de motocicleta. Esse de tem essa ideia, o meio qual a pessoa transportava, né? O qual a pessoa utilizava ali como transporte. Voltou de Aparecida de Goiânia. Esse de tem a ideia de origem. Depois temos, saiu com os amigos, o com a ideia de companhia, vivia sem dignidade, o sem com a ideia de falta ou ausência, trabalhava para, o para com a ideia de finalidade, morava em, o em com a ideia de lugar, morreu de, a causa, certo?
Usava um vestido de cetim. O de tem ideia de matéria. Carro de Marcela é antigo, ideia de posse. Conversamos sobre, o sobre da ideia de assunto, certo, pessoal? Então, esse foi o nosso estudo da nossa aula de hoje a respeito das classes de palavras e eu já introduzi uma delas, que no caso é a preposição. Nas próximas aulas veremos as demais classes de palavras. Grata pela atenção de todos, até a próxima.